nossos agradecimentos, como estamos aqui num encerramento de uma semana pedagógica, professor Antônio Nova, então, em nome de todos os professores, não podia ser melhor esse fechamento da 5ª semana de preparação pedagógica, com essa brilhante reflexão que o senhor trouxe esta manhã, sobre a docência no ensino superior. Já chegaram aqui várias questões, várias perguntas, mas o que me intrigou um pouquinho no início da fala do senhor, logo no introito, quando o senhor traz uma citação da reitora da Universidade de Harvard, eu consegui sintetizar aqui em 3 palavras: ensino, coração e aprendizagem, né? Ela ainda traz a questão da relação do ensino-aprendizagem como uma relação que, no caso de nós, professores, existe aí um diferencial. Não estamos aqui falando em sacerdócio, não é isso, né? É a questão de que o trabalho do professor ainda é um trabalho diferente, porque trabalhamos com gente, formamos seres humanos. Nesta relação que o senhor apontou, principalmente em relação à mudança quantitativa e à mudança qualitativa da universidade dos anos 90 para a universidade de hoje, daqui 20, 30 anos, como trabalhar essa questão numa sociedade totalmente na era digital hoje, e principalmente numa cidade como no caso de São Paulo, qual é o papel específico de uma universidade? O senhor trouxe o exemplo da Universidade de Lisboa, mas nós aqui na Grande São Paulo temos quase 15 milhões de habitantes. Então, a minha pergunta para o senhor é essa: qual deve ser a relação dessas universidades, principalmente do nosso caso aqui, uma universidade confessional, filantrópica, privada, numa cidade como a nossa aqui, com 13 milhões de habitantes? O que é essa universidade hoje? Como lidar com uma situação específica dessa? Porque aqui nós temos, como o Hélio Jaguaribe já dizia, né, os 2 Brasis. Um Brasil que tem uma tecnologia de ponta e um Brasil que ainda não temos tratamento de esgoto, de água e tudo mais. Como lidar nessa situação? Podemos passar sim. O professor está pedindo já para fazer algumas perguntas, e eu já vou juntar, então, 2 questões aqui que, basicamente, elas se interligam, que é a questão do ensino superior, né? O que o senhor pensa sobre a educação à distância, e isso está promovendo a mercantilização do ensino superior. Como que o senhor vê também a questão da mercantilização do ensino superior? O EAD e a mercantilização do ensino. Dos professores do ensino superior, é possível pensar em estratégias autobiográficas na formação dos professores do ensino superior e na formação dos alunos também. O senhor teria alguma experiência nesse sentido? Muito obrigado. Eu vou tentar dar respostas breves. Na verdade, os temas são temas que nos levariam muito longe. Vou tentar dar respostas breves. Eu peço desculpa de não me sentar, mas eu preciso ter as mãos livres para falar. Não consigo falar sem as mãos, não é? Portanto, preciso ter isto preso. Não é? Eu julgo que, em relação ao papel da universidade, o que me eu estou com o Michel Serres na cabeça, e o Michel Serres fazia uma expressão, tinha uma expressão muito forte, em que ele dizia que os 2 grandes temas do século XXI vão ser a nossa capacidade de fazermos paz com o mundo e paz com a terra. E na paz com o mundo, ele significava tudo o que é a dimensão cultural, a diversidade cultural, a capacidade de diálogo ao nível interplanetário, a capacidade de não irmos para mais guerras, sejam elas de que forma forem, e, portanto, uma dimensão cultural muito forte, de um diálogo cultural muito forte. Na paz com a terra, ele significava, obviamente, todos os problemas ambientais, ecológicos, todos os problemas tecnológicos,
a necessidade de termos uma relação com a terra que não seja esta que temos hoje em dia, porque obviamente se continuarmos a ter esta mesma relação com a terra não aguentará muito mais décadas, não é? E eu creio que nestas duas metáforas é possível explicar o que é, a meu ver, o papel ou a responsabilidade da universidade. A universidade não pode, por exemplo, não pode, vou dar coisas pequeninas, vou dar exemplos pequeninos, mas apenas para... A universidade não pode pregar a ecologia e depois fazer edifícios que não são sustentáveis do ponto de vista ecológico, não é? A universidade tem uma responsabilidade maior do que qualquer outra instituição sobre isso. A universidade não pode pregar que o automóvel, tal como está, vai destruir o ambiente e depois não promover no seu interior, não é, dinâmicas de utilização de outros meios de transporte ou de outras formas de mobilidade, não é? A universidade não pode ser um lugar onde se dizem palavras, mas onde não se tiram consequências dessas palavras. E eu disse muitas vezes em Lisboa, nós, na Universidade de Lisboa, temos uma responsabilidade maior. A maneira como vivemos, a maneira como nos transportamos, a maneira como nos relacionamos é central para essa responsabilidade dentro da universidade. O conhecimento, dito de outra maneira, não pode estar fora da cidade, do ponto de vista metafórico. O conhecimento tem que fazer parte da cidade e da nossa responsabilidade pela polis, no sentido original do termo, pela cidade, no sentido da sociedade, no sentido dessa responsabilidade pela polis. E creio que temos muito a fazer sobre isso. Muito a fazer sobre isso. Quer dizer, e as decisões que tomamos todos os dias dentro da universidade têm que ser coerentes com esses propósitos, sob pena de o nosso papel, a certa altura, ninguém nos levar a sério, porque obviamente dizemos uma coisa e fazemos exatamente o contrário daquilo que dizemos, não é? Eu julgo que há uma diferença radical entre o que eu vos procurei trazer sobre a revolução digital e a utilização que está a ser feita de dinâmicas de EAD ou de dinâmicas de uma certa, enfim, como é subjacente na pergunta, uma certa mercantilização do ensino superior. Eu creio que o que eu vos procurei trazer, eu não vos falei nunca de ensino à distância de propósito, não é? Porque eu julgo que não é isso que está em causa quando eu vos falo da revolução digital. É de outra coisa que está em causa, não é? É essa mistura inevitável entre a parte física, presencial, o recurso a instrumentos digitais, essa mescla que nenhum de nós ainda sabe como é que vai ser feita, mas que é absolutamente decisiva para os próximos anos. Essas redes de trabalho, essas redes de relação, essas redes de aprendizagem, não é? O ensino à distância, infelizmente, transformou-se numa outra coisa, que foi, enfim, dar diplomas mais baratos, vender cursos mais baratos, produzir graus mais baratos, não é? E isso é, a meu ver, quando é assim, eu acho que também não posso generalizar, porque há boas experiências de ensino à distância. Se eu pensar, por exemplo, na UNED, em Madrid, a Universidade Nacional de Educação à Distância, é uma grande universidade e que tem uma grande qualidade, ou se pensar na Open University no Reino Unido, portanto eu não quero generalizar, mas é verdade que muitos destes cursos serviram para dar diplomas, enfim, de um modo mais barato e com menos exigências. E isto é sempre, historicamente, o pior que nós podemos fazer aos alunos, não é? Isto é aquilo que os sociólogos designavam há uns anos atrás já o diploma trap, não é? A armadilha do diploma. Isto é a ideia de que assinamos com um diploma aos alunos e normalmente são os alunos mais pobres que sofrem. Assinamos com um diploma e no final, quando lhes damos um diploma, não lhes demos diploma nenhum, demos-lhe um papel em branco que não serve para nada, não é? E isto é o pior que se pode fazer, não é? Porque isto é uma fraude que foi cometida muitas vezes na história, e que normalmente prejudicou sempre os mais pobres, não é? Nós temos que ter nas universidades, eu dizia isso muitas vezes também no meu tempo,
o valor mais importante que nós temos, simbolicamente, é o valor do diploma que nós damos aos nossos alunos. E aquele diploma não é um papel em branco. Aquele diploma é um valor, tem um valor incorporado. Valor de conhecimento, valor pessoal, valor profissional, valor para o resto da vida, como dizia a reitora de Harvard logo no princípio, essa aprendizagem que molda toda uma vida, não é? E se nós não tivermos a consciência disso, é evidente que estamos a cometer coisas que são absolutamente deploráveis do ponto de vista era anterior. Ok. O problema das autobiografias é, vamos lá ver, de novo, eu trabalhei há alguns anos atrás sobre isso, não é? Eu julgo que a reflexão autobiográfica, eu quase diria a mesma coisa que disse no princípio sobre a pedagogia. A reflexão autobiográfica, ela está um bocadinho incorporada no interior de nós próprios, não é? Ninguém, em nenhum momento da sua vida, pode deixar de fazer alguma reflexão sobre o que foi, sobre o que está a ser, e enquanto essa incorporação parece muito útil. Quando nós transformamos as abordagens autobiográficas em mais uma técnica, ou mais uma coisa a fazer ao lado, eu tenho sempre alguma resistência sobre isso. Digo-vos apenas uma coisa, como dizia o Michel Serres, eu hoje vou definitivamente, o Michel Serres está na minha cabeça, não é? O livro mais importante que eu li, do Michel Serres, e talvez mesmo o livro mais importante que eu li sobre as questões de educação, ainda que eu acho que o livro não é sobre educação, mas não importa, foi o livro mais importante que eu li sobre questões de educação, foi um livro do Michel Serres de 1991, que se chama Le Tiers Instruit, o terceiro instruído, que é um livro, na verdade, muito próximo também da apresentação inicial que foi feita aqui neste auditório. É um livro sobre a viagem, sobre o caminho. É um livro sobre a metáfora da viagem. E a metáfora da viagem ou a metáfora do caminho é sempre a metáfora mais útil do ponto de vista pedagógico, não é? Eu, aliás, costumo dizer que tenho um texto que tem um título lindíssimo. O título mais bonito que eu dei a um texto meu é um título, e eu digo que é muito bonito porque o título não é meu, é do João Guimarães Rosa, não é? É um título que se chama Pedagogia, a terceira margem do rio. Como vocês sabem, é um conto de João Guimarães Rosa, não é? Porque a terceira margem é o próprio rio, é a viagem, é o processo de caminhar, não é? Para voltar à metáfora que esteve aqui na apresentação do filme no início desta sessão, não é? E no terceiro instruído, que eu li umas 40 ou 50 vezes, não é? O Michel Serres termina como há uma espécie, a última folha está quase em branco. É uma folha, tem 3 ou 4 linhas e depois a folha está quase em branco e depois no final tem umas palavras. E eu li o livro umas 40 ou 50 vezes e sempre achei que aquelas palavras eram um erro tipográfico, que o livro estava mal impresso, não é? E, portanto, tinham ficado ali umas linhas que deviam estar na página 18 ou na página 40 e que apareceram ali por má impressão. E numa das minhas últimas leituras do livro, eu achei que, não sei se o Michel Serres acha isso ou não, mas achei que aquelas 3 linhas definiam o trabalho do professor e nessas 3 linhas está também uma componente autobiográfica. As 3 linhas dizem assim, peço desculpa de utilizar o género masculino, quando devia utilizar o género feminino, mas o Michel Serres escreveu utilizando o género masculino. Dizia assim, em francês, René, il connaît, il a pitié, enfin, il peut enseigner. Traduzido para português, renascido. Isto é, o trabalho do professor é um trabalho de renascimento, de reflexão e de autorreflexão sobre o seu trabalho. E nessa dimensão a componente autobiográfica é essencial, não é? René, renascido, ele conhece. Isto é, não há professor sem conhecimento. O conhecimento é a nossa matéria-prima. É com o conhecimento que nós trabalhamos, não é? Nós não trabalhamos no vazio, não trabalhamos num vazio de coisas, não trabalhamos apenas na relação. A relação é muito importante, mas no caso do nosso trabalho, a relação faz-se a partir do conhecimento. Não se faz a partir do nada.
ou a partir da amizade, ou a partir do encontro. Isso é na vida, é nos bares, é nas outras coisas, a gente relaciona-se a partir de outras coisas. Na universidade e na escola relacionamos a partir do conhecimento. Renascido, ele conhece, ele tem piedade. Aqui é que é a palavra mais difícil, porque tem uma conotação religiosa muito forte, mas na verdade o Michel Serra utiliza na sua componente filosófica de compaixão, não é? De cuidar. Renascido, ele conhece, ele cuida dos outros. Ele tem uma capacidade de olhar para o outro e de perceber que o conhecimento tem também que ter essa dimensão de cuidar do outro, não é? Renascido, ele conhece, ele tem piedade, enfim, ele pode ensinar, agora sim ele pode ser professor, ele está em condições de ser professor. E neste exercício, não é, de renascimento, de conhecimento, não é, e de cuidar dos outros, a dimensão autobiográfica é certamente uma dimensão muito importante, não enquanto instrumento técnico, mas enquanto uma dimensão que nós temos que incorporar na nossa própria maneira de sermos professores, na nossa própria identidade como professores universitários. Professor Nova, o mundo digital, o mundo online hoje facilita muito as relações humanas. Por outro lado, despersonaliza também. Os contatos permanecem frios e sem proximidade pessoal adequada. Será que a sala de aula ainda não é um espaço importantíssimo para essa aproximação? Uma outra questão. Para pesquisar o ensino, muitas vezes os professores lançam mão de estratégias da investigação-ação. Como o senhor percebe os potenciais e riscos desta forma de pesquisar o ensino? Se falou muito da questão do ensino e da pesquisa. Qual o papel da extensão universitária para as mudanças propostas na sua fala? Eu vou tentar ser, de novo, mais rápido para poder dar oportunidade a mais perguntas. A primeira pergunta é uma pergunta muito interessante, mas é ao mesmo tempo uma pergunta paradoxal, porque é assim, nós na avaliação que fizemos de alguns instrumentos online, nomeadamente de e-learning, que utilizamos na Universidade de Lisboa e que eu lancei há cerca de 3, 4 anos atrás, por muito estranho que isso nos possa parecer, o ponto essencial levantado pelos alunos, não é, como qualidade desse instrumento de e-learning, é que se sentiam muito mais próximos dos professores, não é? E, portanto, há aqui uma espécie de um paradoxo, não é? Nós acreditamos que a proximidade se faz por presença física, mas muitas vezes essa proximidade é muito maior, não é? Nas redes sociais, na utilização de determinados instrumentos, não é? E é aqui que vem a citação do Michel Serre, que eu vos fiz na conferência. Quando ele acaba dizendo que estes alunos habitam um espaço topológico de vizinhanças, enquanto nós vivíamos num espaço métrico marcado por distâncias físicas. O espaço topológico é um espaço de proximidades que não são necessariamente físicas, que não são necessariamente espaciais, não é? Mas em relação aos quais nós nos sentimos muito próximos. Não é? O Michel Serre, num outro texto, diz mesmo, nós temos que reinventar a democracia, porque a democracia foi inventada em relação a espaços físicos geográficos. Nós votamos no nosso bairro, votamos na nossa circunscrição eleitoral e elegemos os nossos deputados a partir daí. Mas isso hoje não tem nenhum sentido. A democracia devia ser reinventada a partir de um espaço topológico, não é? Aqueles que nos sentimos mais próximos nas redes sociais e não necessariamente a partir de vizinhanças físicas. Não é? É claro que é uma provocação que ele está a fazer, mas no fundo ele está a fazê-la para dizer que essa proximidade muitas vezes é mais forte através do digital do que através do físico. Não é? Agora, eu pessoalmente considero, não sei se a sala de aula vai ter um grande espaço no futuro, a sala de aula no sentido tradicional,
mas considero que o campus universitário, enquanto espaço de encontro, vai ter um papel muito importante, não é? E que esse papel vai ser redesenhado através de uma outra utilização dos edifícios, através de uma outra utilização dos espaços, através de uma outra dinâmica, e eu creio que essa dinâmica vai ser uma dinâmica importante. É, aliás, hoje, como calculam, o problema talvez não se ponha com a mesma acuidade num campus como este da Mackenzie, ou no da Universidade de Lisboa, uma vez estávamos dentro da cidade, mas quando pensam nos grandes campos universitários americanos, construídos no final do século XIX, não é? As chamadas land-granted universities, não é? As universidades a que o Estado concedeu um espaço enorme, regra geral a 200 km ou a 100 km das grandes cidades, não é? Os americanos estão preocupadíssimos com o que é que vai ser desses campos universitários, não é? O que é que vai acontecer a esses campos universitários, e têm feito uma reflexão imensa sobre isso, justamente porque não sabem o que é que vai ser o seu potencial no futuro, para além, obviamente, das coisas que são óbvias, da relação humana, da prática do desporto, da cultura, da prática das artes, etc. Ok, está bem, mas isso é pouco para definir um campus universitário e a sua relevância do ponto de vista das aprendizagens. Portanto, a minha resposta é sim, sem esquecer que muitas vezes as pessoas encontram uma grande proximidade no interior destas redes sociais. Sobre a investigação à ação é muito difícil falar aqui porque foi um termo que foi completamente pervertido, não é? Quer dizer, isto é um conceito que se transformou numa coisa tão banalizada e tão vulgarizada que de repente não quer dizer nada, não é? Quer dizer tudo e quer dizer o contrário de tudo, não é? E portanto é um conceito que eu lembro-me sempre do Maurice Roquelin. O Maurice Roquelin era um psicopedagogo belga a quem uma vez pediram para fazer uma análise do que era a pesquisa em educação em França, isso já nos anos 70. E ele, provocatoriamente, na conferência de apresentação desse relatório, definiu o pesquisador em educação em França do seguinte modo: o pesquisador em educação é um senhor ou uma senhora que anda a correr atrás dos seus livros, aos gritos, alto lá, não era bem isso que eu queria dizer, não é? Isto é uma espécie de... Isso resulta de uma espécie de banalização de certos discursos, não é? Que de repente são transformados noutra coisa, que não era aquela coisa em que nós estávamos a pensar quando elaboramos certas ideias, ou quer dizer, quando as ideias fogem de nós e parece que ganham vida própria. É evidente que se investigação à ação quiser dizer, não é? Um trabalho de reflexão sobre o que se faz, um trabalho de pesquisa em cima da nossa ação, eu acho que foi o que eu procurei defender aqui ao longo de toda a palestra. Mas muitas vezes isto quer dizer outras coisas e tem outros sentidos que não são sentidos que eu partilho ou nos quais eu me reveja muito, não é? E, como de costume, eu quando escrevo coisas nunca sei ler o que é que escrevi, pá. Portanto não me lembro da terceira pergunta, não é? Lembra-se o que era a terceira pergunta? O papel da extensão... Exatamente, da extensão. Eu não utilizei a palavra porque a palavra... Porque eu acho que o nosso trabalho hoje, na relação entre a universidade e a sociedade, é mais do que os trabalhos típicos de extensão, não é? A extensão pressupunha uma ideia, que era uma ideia de que o conhecimento estava dentro da universidade e nós também dedicávamos uma parte do nosso trabalho a estender este conhecimento para além das fronteiras da universidade e, de algum modo, a fazer um trabalho na sociedade, de compromisso social, etc. E eu acho que colocar as coisas assim não é o que está em cima da mesa hoje em dia na universidade. O que está em cima da mesa é que o conhecimento está em todo lado. O conhecimento está dentro e fora da universidade. Está mais fora da universidade do que dentro da universidade. E, portanto, o problema é um problema, a meu ver, de relação entre a universidade e a sociedade. É um problema de relação e de compromisso da universidade em relação à educação das pessoas, em relação à cultura, em relação ao conhecimento, mais do que propriamente no
no estilo habitual do que era no passado a dinâmica da extensão. Eu creio que é um conceito que está a cair em desuso, porque ele não traduz bem, na minha opinião, o que são hoje os desafios da universidade no plano do seu compromisso social e da sua relação com a sociedade. Eu julgo que o que está na origem do conceito é positivo, mas a maneira como o conceito se elaborou nas últimas décadas torna-o, na minha opinião, um bocadinho pobre para pensar o que são os desafios da universidade nos dias de hoje, e essa é uma das razões porque eu não o utilizo, não é? Não recorro a esse conceito na minha maneira de pensar a universidade, mas obviamente que não estou certo de ter razão e, portanto, estou apenas a dizer o que é a minha reflexão e não quero com isso dizer que ele não possa ainda ter alguma utilidade noutros contextos, mas eu pessoalmente não recorro a ele. Não é? Bom, devido ao tempo, eu vou juntar aqui as últimas questões, nós temos mais uma rodada de questões. Vale destacar aqui, professor Nova, que todas as questões, elas têm chegado aqui com agradecimento dos professores pela brilhante reflexão desta manhã. Uma pergunta aqui relacionada à questão dos formandos. O que é ensinado hoje nas nossas universidades é utilizado pelos alunos após as suas formações, após a sua colação de grau? Nessa mesma perspectiva, ligar o ensino às profissões e à própria vida pressupõe que as empresas percebam que elas são necessárias nesse processo. O que é preciso fazer para aproximar aí as empresas às universidades? E ainda, considerando a necessidade de viver o processo de criação e a busca de novas formas de ambiente de aprendizagem, como o senhor vê a contribuição do uso poético da linguagem, fotografia, o vídeo, a arte, enfim, como provocar a poesis de cada professor, de cada professora? Esta última pergunta é muito difícil, mas vou tentar dizer-vos alguma coisa do que eu sinto. Não é? Eu dir-vos-ei, primeiro vou à primeira, mas eu penso a partir da poesia. Aliás, as pessoas que, quando certos discursos que eu fiz como reitor, e depois o Presidente da República pediu-me para eu fazer o discurso do Dia do Portugal, em 2012, e ele é sempre elaborado a partir da poesia, não é? Porque eu acho que em grande parte da poesia está a matriz da nossa história, da nossa cultura, e as pessoas muitas vezes dizem, lá vem este outra vez com mais poesia, não é? Mas a poesia não é poesia só, e eu já lá irei na minha segunda resposta. A primeira pergunta é uma pergunta muito importante, muito difícil de responder também, porque levaria muito tempo, mas é uma questão muito importante. Para quem se interesse por isso, há um texto absolutamente notável sobre essa matéria da LERU. A LERU é a Liga of European Research Universities. É uma liga das 20 melhores universidades europeias de investigação, e eles têm um texto muito curioso sobre isso, sobre a relação entre o ensino e as profissões, sobre a relação entre o ensino e a inovação, entre a universidade e a inovação, entre a universidade e as empresas. E é um texto particularmente importante porque fala na relação, mas marca as diferenças. O que é que eu quero dizer com isto? É que muitas vezes nós falamos nesta relação para fazer de conta que é tudo igual, não é? Que as universidades são empresas, que as universidades... Não, as universidades não são outra coisa, não é? É preciso marcar bem a diferença entre o que é uma universidade e para que serve e o que é uma empresa e para que serve, não é? E ao marcar estas diferenças, explica a importância de uma relação entre estes dois espaços, não é? Nós tivemos, no meu último mandato como reitor,
as universidades públicas portuguesas alteraram o seu modelo de governo e tinham um Conselho Geral, que era no fundo o órgão máximo da universidade. O órgão máximo da universidade era o reitor, mas o Conselho Geral é que escolhia o reitor, não é? Que era um Conselho Geral de 23 membros e era presidido por um grande empresário português do setor das comunicações, talvez o empresário português mais conhecido. E era muito curioso que sempre que se discutia este assunto, ele dizia: epá, não nos aborreçam com isso, formem bem os vossos alunos, que nós depois, nas empresas, transformamo-los em profissionais, não é? Não queiram fazer profissionais aqui dentro porque fazem mal, não é? Vocês não sabem fazer isso, não é? A gente não quer que vocês façam isso, não é? Nós queremos que vocês formem bem as pessoas, lhes deem uma boa formação de base, uma boa formação cultural, uma boa formação científica, uma boa capacidade de adaptação, uma boa capacidade de olhar, mas depois deixem-nos a nós transformar os vossos alunos em profissionais, porque isso é o que nós sabemos fazer e vocês não sabem fazer, não é? E isto, ele disse isto tantas vezes nas reuniões do Conselho Geral, que isto foi fazendo algum sentido na minha cabeça, não é? E é por isso que, por exemplo, eu julgo que na universidade nós devemos ter uma enorme preocupação com a formação de base. Já há muito tempo, o meu lado francês hoje está particularmente intenso, apesar de eu ter citado a reitora de Harvard, não é? Há muito tempo houve um psicólogo belga, um senhor chamado Raymond Buys, creio que num texto de 1935, em que ele dizia que o pior que nós podíamos fazer na universidade era formar SSS. E o SSS, ainda para mais hoje em dia, depois do tempo dos nazis, na verdade foi na altura, não é? Para nós tem uma conotação, um SS a gente sabe o que é, um SSS a gente não sabe o que é. E um SSS era, na expressão dele, em português não funciona tão bem, mas também funciona, não é? Era, na expressão dele, um spécialiste, spécialement spécialisé, não é? Um especialista especialmente especializado, não é? Quer dizer, isto é aquela coisa e isto não é a nossa missão, isto não é o nosso trabalho. Então tem que haver, sim, um trabalho de relação com as empresas, tem que haver, sim, um trabalho de diálogo, tem que haver as empresas têm que ter uma presença dentro das universidades, o mundo do trabalho, o mundo das profissões, mas sem que nunca percamos a ideia do que é que nos separa, do que é que nos diferencia e da maneira como nós temos uma missão que é diferente da missão deles, não é? E é essa diferença de identidades que permite que a nossa relação seja profícua. Porque se fôssemos iguais, não tínhamos nada para dizer uns aos outros, não é? Quer dizer, isto é justamente da diferença entre estes dois universos que pode surgir qualquer coisa de interessante, não é? E qualquer coisa que seja mais produtivo do que uma visão empobrecida do espaço universitário. Eu julgo, aliás, que, por exemplo, hoje em dia, o grande problema de Portugal, por exemplo, do nosso país, nesta situação de crise, é justamente este, não é? Nós fizemos um investimento enorme na educação, fizemos um investimento enorme na cultura, fizemos um investimento enorme nas universidades e na ciência, formamos gente de altíssima qualidade, mas que estão todos a emigrar para a Alemanha, para a Suécia, para a Finlândia, para o Brasil também, não é? Porque a nossa economia não acompanhou este esforço e não criou os empregos do ponto de vista tecnológico. Ora, este fosso é o que está a matar Portugal. E nós temos que urgentemente, não é, encontrar estas dinâmicas de ligação, sob pena de todo este investimento a certa altura não fazer sentido, não é? Porque a sociedade e a economia não acompanharam ao mesmo nível o investimento que foi feito na escola, na ciência e nas universidades. Eu julgo que eu sempre que falo muito a partir dos lugares também da poesia, neste sentido. Eu tenho um grande amigo meu, um dos meus maiores amigos, é um pintor surrealista, que tem hoje, ele é de 1920, tem hoje 93 anos, e que continua a ter está quase cego, mas continua a desenhar, é muito curioso, não é? Ele diz muitas vezes: oh, António Nova, eu não sou eu que pinto, é a minha mão, não é?
E a mão dele lá vai pintando coisas absolutamente extraordinárias que eu seria incapaz de fazer e, no entanto, ele está quase cego. Não é? É de facto uma coisa impressionante ver aquele homem a desenhar e a qualidade que ele tem no trabalho que faz. Um homem chamado Cruzeiro Seixas, um grande surrealista português, que atravessou o nosso século XX. E ele dizia-me outro dia, não é? reagindo a um discurso de um político na televisão, ele dizia: eu já não suporto mais esta gente. Não é? Porque eles falam da pintura como se pintar uma coisa fosse pôr lá umas cores e uns desenhos decorativos para as pessoas porem nas paredes, não é? Eles não percebem que nós, quando estamos a pintar, estamos a interpretar o mundo, estamos a criar o mundo, estamos a pensar como pensa um filósofo, estamos a pensar como pensa um historiador ou como pensa um biólogo. É a mesma coisa. É a mesma coisa que fazer uma pesquisa numa outra área qualquer. É isso que nós estamos a fazer quando estamos a pensar, quando estamos a desenhar ou a pintar. Não estamos a fazer umas coisas decorativas para pôr nas paredes, não é? E eu acho que a poesia é exatamente a mesma coisa. A poesia não é pôr umas palavras bonitas atrás umas das outras, não é? Para ficar bonito, não é? Para pôr numas citações, não é? A poesia é um ato de criação também, é um ato de interpretação do mundo, não é? É um ato de nos inscrevermos no mundo. E, nesse sentido, eu acho que ela é absolutamente decisiva para a vida de todos nós. Não é? E creio que é muito importante perceber que, muitas vezes, numa frase, numa pequena poesia, está quase tudo. Não é? Está quase tudo o que é preciso dizer, quase que já nem temos vontade de dizer mais nada. Não é? O Cesarini, e por aqui termino agradecendo a vossa atenção, amigo, aliás, do Cruzeiro Seixas, também ele, artista surrealista, escreveu aquela que eu acho que é a poesia mais bonita, não é? Ou uma das poesias mais bonitas da língua portuguesa, é a poesia mais curta. A poesia inteira tem apenas um verso e a poesia inteira é quase a poesia que estava na apresentação inicial deste auditório. A poesia do Cesarini diz apenas isto: ama como a estrada começa, não é? E neste verso está tudo o que é preciso ser dito. Quer dizer, isto é a necessidade de nos investirmos numa estrada nova, nos investirmos num caminho, sermos capazes de abrir horizontes novos, não ficarmos reconfortados com aquilo que fazemos, termos essa capacidade de pensar o ensino como pesquisa, de encontrar novas formas e novos ambientes de aprendizagem, de conseguirmos ligar-nos às profissões e à vida, de perceber o que está a acontecer na vida para que a universidade seja também parte dessa mudança de transformação. Eu acho que é tudo o que nós precisamos de fazer quando se fala na docência no ensino superior. Ama como a estrada começa. Cesarini, muito obrigado. Mais uma vez, nossos agradecimentos, professor Dr. Antônio Nova, pela brilhante palestra desta manhã. Aproveito para, em nome dos professores, agradecer em nome dos professores, agradecer ao decanato acadêmico por essa semana intensa de reflexão pedagógica, trazendo a fala aqui da professora Marili, se os homens se educam em comunhão, uma fala do Paulo Freire. É isso que a semana pedagógica proporciona aos professores, né? Essa integração, esta relação, isso é muito importante. E se a universidade, como bem encerrou o professor Antônio Nova, deve ser a escola de tudo, mas, sobretudo, da liberdade, esta semana de reflexão pedagógica também proporciona isso, né? Porque foram semanas, professores, como disse o magnífico reitor, mais de 40 oficinas foram frutos dos próprios professores, temática que os próprios professores trouxeram ao longo do semestre passado, que a professora Marili e a professora Esmeralda tão bem sintetizaram nesta semana de preparação. Eu aproveito, então, para convidar o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, para conduzir o encerramento da nossa 5ª semana de preparação pedagógica.
chegar mais perto. Professor Antônio Nóvoa, receba os nossos sinceros agradecimentos pela sua presença, trazendo reflexões bastante pertinentes e bastante profundas a respeito das nossas práticas pedagógicas, alguns desafios, certamente, mas, certamente, muito positivos, a partir do momento em que nós temos consciência de que o processo de ensino-aprendizagem precisa ser cada vez mais aperfeiçoado. As suas contribuições hoje, aqui pela manhã, certamente, elas foram muito bem-vindas e nos levam à reflexão de mudanças, de novas percepções, a busca desse espaço e de ambientes novos de aprendizagem e essa integração, essa busca contínua de integração com a sociedade. Conceito de extensão, interessante, professor Cleverson, onde é que está? Essa é realmente um conceito de reflexão que merece a nossa reflexão, à medida que a extensão ela tem que estar inserida e integrada ao próprio processo de ensino-aprendizagem, não algo separado da nossa prática cotidiana na universidade. E é isso que nós estamos buscando através da nossa extensão. Então, suas contribuições foram extremamente valiosas. E nós gostaríamos de deixar com o senhor primeiro aqui um livro, Retratos da Nossa História, que foi o tema da apresentação, hoje pela manhã, a belíssima apresentação, que mostra, através dos nossos prédios históricos, de uma universidade, de uma instituição que comemora este ano, que vai comemorar este ano 144 anos, nós homenageamos aqueles pioneiros da nossa instituição, através, dando o nome destes pioneiros aos nossos prédios históricos e contando um pouquinho da história desses pioneiros, contamos a história do Mackenzie. E também um outro livro que mostra também um pouco da nossa origem, da nossa história também, dos nossos desafios e os nossos planos para o futuro. Tá? Mas gostaria também de lhe dar um livro que é extremamente valorizado aqui na nossa instituição, que é a Bíblia Sagrada. Então, receba este livro também, com muito carinho nosso, o livro chamado Livro dos Livros, e que é a lâmpada para os pés do nosso caminhar no dia a dia, assim acreditamos e assim procuramos fazer uso deste livro nas nossas vidas. Então, receba aqui também e, ao cumprimentá-lo, gostaria de fazê-lo em nome de todos os nossos professores da nossa universidade. Obrigado. Assim, encerramos a nossa 5ª semana de preparação pedagógica e desejamos bom trabalho a partir de segunda-feira, quando as atividades voltaremos às atividades a todo vapor. Muito obrigado.